Eu cheguei na igreja envolvido com o tráfico, com a criminalidade, uma biqueira no Santo Antônio, vendendo muita maconha, muito crack, enfim, com uma vida totalmente destruída. Cheguei aqui dessa maneira, sentava lá debaixo da laje, ouvia a palavra de quarta-feira, mas eu vinha através da minha mãe, que ela vinha para os cultos e levava o jornal da igreja. E eu vendendo crack, eu peguei e comecei a ler o jornal, e aquilo foi entrando, e não era para disfarçar, bispo, eu fui lendo, fui me interessando por aquilo, e começou a nascer a fé. Se tem tantos testemunhos abençoados que Deus mudou a vida de tanta gente, então Deus pode fazer isso na minha vida também. O Alan era seu parça? Eu conheci o Alan no Santo Antônio, eu acho que ele tinha uns 18 anos, ele era novão, um molecão novo, e aí um dia a gente foi beber junto, cheirar junto, eu falei, Alan, minha vida é assim, 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 ele se interessou também pela coisa errada, e aí a gente começou a marchar junto no crime, fazer tudo junto, tudo errado. Só que o detalhe é que um dia a gente bebendo, cheirando bastante, eu falei, Alan, eu vou numa igreja evangélica, num lugar assim, assim, lá na Badibacite, a gente morava na Zona Norte, e eu falei assim, se você quiser ir comigo conhecer, beleza. Ele falou, não, eu vou sim, Anderson. Aí ele veio, a gente sentou lá debaixo da laje, como de costume, guardamos a moto e tal, e ele gostou. Eu falei, esse aqui é o caminho, se eu morrer ou for preso, vem para cá, aqui é o caminho, aqui é o caminho certo, aqui é o que a gente precisa. Quem era o Anderson, a senhora que é a mãe dele? Quem era o Anderson? Eu não tenho nem como explicar, porque essa parte eu esqueci da minha vida, porque foi muito sofrimento. Eu estava junto com meu filho, mas não conhecia ele. Muito, muito, muito. Vim conhecer depois que eu fiz uma clínica com o senhor me explicou o que seria que estava acontecendo. E aí eu continuei na igreja, que eu vim aqui há muitos anos. Na tarde da mulher, tinha aquela menina ali, que era uma criança, ela me atendeu. Todas as vezes que eu chegava na porta, ela vinha de encontro, e eu só chorava. E ela falou uma palavra para mim que eu nunca esqueço. Eu sempre passo isso para as pessoas. A senhora vai ver seu filho não só aqui sentado. A senhora vai ver ele um homem de Deus, verdadeiramente. E eu criei nisso. E continuei. E vim. Teve uma época da minha vida que a minha mãe estava doente, eu cuidava dela, eu vinha só no domingo à noite, mas eu vinha. Depois ela se foi, eu se apeguei com a igreja mais, fiquei firme. Quando meu filho veio para a igreja, logo que ele veio, aquilo para mim foi uma alegria muito grande, porque eu já tinha procurado essa alegria em todos os lugares da vida. E foi aqui, nesse ministério, que eu encontrei. Então, espera aí, uma mãe, isso tem preço para uma mãe? Quanto custa isso? Não tem preço, tá bom? Eu não quero fazer pergunta sensacionalista, né? Mas eu podia perguntar para ela, quanto que eu cobrei para atender a senhora? Nada. O que foi dado para a senhora aqui dentro da igreja, ou pedido para a senhora? Nada. Eu fui ajudada. Muito, 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 espiritualmente. E também o pastor Rodrigo me ajudou muito tempo com uma cesta básica, que eu pagava ônibus para mim e para o meu filho, lá do Santo Antônio. Ele me ajudou muito, né? A igreja. E quando a gente mudou aqui perto, que Deus prosperou muito a nossa vida, nós estamos aqui pertinho, 3 quarteirões, e aí eu falei para ele que já não precisava, que teria alguém que precisasse mais do que eu. Hoje eu estou numa vida abençoada. Então tá bom. Então tá bom. Agora chega aqui, Alan. Vem cá. Isso, fica aqui do meu lado. E quem era o Alan? Você conheceu o Anderson? Vocês foram amigos, parceiros? Quem era o Alan? Chega bem pertinho. Quando eu conheci ele, eu já estava envolvido muito com a cocaína, né? Eu frequentava muito a palavra é feia, mas é a zona do Meretrício ali. Nós não saía de lá, então não tinha como ser um lugar bom, né? Nós frequentava mototáxi noturno, trabalhava, então tudo que tinha era porcaria, não tinha como. Só eu e o Anderson que não tinha sido preso ainda, o resto era tudo amigo presidiário, então não tem como ter coisa boa, né? O dia que a gente imaginava ir chegar lá, não vou fazer nada, tinha um monte de cocaína espalhado pela mesa, então não tinha jeito, né? E eu cheguei bem arrebentado, eu tinha muitos amigos traficantes, então eu bem novo eu já fazia isso. Então envolvido com tudo isso, prostituição, droga, e quando eu conheci ele também envolvido, deu tudo certo, né? Foi útil com o agradável, né?
Aí começou, e eu lembro muitas das vezes que eu acho que eu via ele até manifestado, porque eu chegava nesses lugares, ele estava falando que ia matar os outros, eu falava, meu Deus, vai matar quem? Não, eu vou matar todo mundo. Eu falava, rapaz, para com isso aí, né? Ele, não, eu vou matar. E era muito esquisito mesmo, que tinha vezes também que eu tinha muita vontade de matar os outros, eu sentia gosto de sangue na boca, eu queria matar, eu queria arrancar a cabeça dos outros, eu falava, não, uma hora nós vai matar alguém. Então isso foi mudando, nós começamos a frequentar e começou a visão ser aberta. E aí nós sentávamos ali com o coração aberto e Deus foi falando, a gente foi dando legalidade. Escutamos muitas vozes, que é igual o senhor tem pregado, chegava lá nesses lugares, as pessoas falavam, onde você estava? Eu estava lá na igreja. Ah, mas você faz tudo isso aí e vai na igreja? Então nós falávamos, Por isso não fale, tá? Por isso não fale. E combata quem fale, porque o lugar de ser liberto é aqui. Ele vinha, ele sentava debaixo da laje, ele lia na biqueira o jornal da igreja. Estava lá esperando os clientes e lendo o jornal. A palavra estava entrando. Ele vinha e sentava debaixo da laje escondido lá, porque não queria ver ninguém, nem que ninguém falasse com ele, e participava, assistia a reunião e ia embora. A palavra estava entrando. Não entra do dia para a noite. Entende? A palavra estava entrando, estava limpando, até chegar o momento. Então, o que ele está falando é extremamente importante. Às vezes a pessoa fala assim, ei, vocês fazem tudo isso aí, vai lá na igreja. Calma, é um processo. A palavra está entrando, a palavra vai limpar, até transformar, até purificar. Hoje esse rapaz, ele está todos os dias na igreja. Todos os dias fazendo um trabalho, todos os dias evangelizando, todos os dias fazendo algo para o Senhor, resgatando vidas, fazendo trabalho em clínicas, fazendo trabalho na rua, trabalho noturno, resgatando pessoas como ele. Às vezes a pessoa, por falta de entendimento, de esclarecimento, tem esse tipo de observação. Ah, que absurdo, vocês vão na igreja? Não, o lugar de se libertar é na igreja, o lugar de mudança é na igreja. Então, olha aqui, e aí? É que o espírito da pessoa já não era bom, né? Porque a gente temos um espírito nosso. E aí eles falavam isso, então essas pessoas que falavam isso, hoje alguns estão presos, alguns estão mortos, e está tudo arrebentado. É raro um que se salvou. Só que nós perseveramos, né? Eu falava assim, eu não consigo, Senhor, eu aprendi tua palavra, eu estou entendendo, só que eu não tenho força para fazer o que é certo. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser. Então eu sempre, muitas vezes chorando, eu falava, me ajuda, porque eu não consigo parar. E eu sentia que Deus ia ajudando. Tinha situações que eu via a mão de Deus, eu nunca fui preso, eu nunca tive uma passagem, eu já cheguei a estar com a boca cheia de crack, na madrugada assim, a polícia parar na minha frente, eu falei, vou preso, porque eu não vou engolir. Eles pararam, olhar e ir embora, eu falava, meu Deus, o que é isso, né? Eu não entendi, era Deus guardando. Então aí a palavra foi entrando, foi perseverando, aí a palavra vai limpando. Então se eu falar hoje como que eu parei, eu não sei como que eu parei. Eu sei que eu parei, faz mais de 8 anos. E eu não tenho vontade, não é aquele negócio, eu não posso chegar perto, eu não tenho vontade. Para mim é a mesma coisa que fosse um sal ou ia para uma cocaína. Então todas as áreas vai ficando, minha mulher sofreu muito comigo. Então, como era como marido? Eu não era uma pessoa ruim com ela, mas como eu tinha o adultério, né? Então ela sofria muito. Um dia eu posava em casa, um dia eu posava em outra casa, e ela sabia de tudo, então para ela era dolorido. Eu falava para ela que eu ia dormir na casa de outra pessoa. Me desculpa que eu estou emocionado, tá, pessoal? Só que ela sofreu muito, hoje eu olho ela com outros olhos. Muitas das vezes, eu muito assim, no erro, eu evangelizava ela, eu falava, não desiste de mim não, que eu conheço Deus, e Deus vai me tirar dessa situação, eu vou ser um homem de Deus, aguenta mais um pouco. E ela aguentou, orou muito na madrugada, buscou muito, ajoelhou muito, e hoje eu estou aqui com ela, tranquilo. Hoje eu dou valor para ela porque ela pagou um preço violento para ficar comigo. Deixa ela falar, quem era ele? Segura, fala bem pertinho. Bom, o Alan era uma pessoa assim, como ele falou, ele nunca foi uma má pessoa para mim. Eu estava grávida, e toda mulher grávida, ela, como começa a engordar, não se sente bem. E até um dia o Alan começou a ficar diferente, começou a ficar estranho, e eu comentei, eu falei, tem alguma coisa errada. Só que eu já estava firme na igreja. E eu cheguei nele e falei, Alan, você está me traindo? Ele falou assim, estou te traindo e não vou largar. Eu falei, meu Deus, a moça engravidou também. Na minha cabeça, falei, não vai largar, a moça engravidou. Ele falava assim, não, você tem alguma dúvida? A gente não era casado ainda, no papel. Ele falou, você tem alguma dúvida de que eu vou me transformar, eu vou me firmar em Deus? Se você quiser, arruma a papelada que eu caso com você amanhã. Mas calma.
não briga comigo, porque quanto mais você brigar comigo, mais eu tenho vontade de te trair. Então, busque em Deus. Ele falava para mim, busque em Deus. E naquela época tinha os jejuns na madrugada. E eu estava, às vezes, grávida de 7, 8 meses e passava a madrugada inteira aqui orando. Teve um dia que eu passei a madrugada inteira, que ele veio às 7 horas da manhã me buscar, ele tinha ido no Baiuca, num baile que tem. E ele vinha assistir o culto do encerramento e ir embora. E, com isso, não só a traição. Ele traía, aí ele não queria trabalhar, ele só queria ficar na casa da menina. Aí começou o problema financeiro. Tinha dia que a gente não tinha o que comer dentro de casa. E era difícil para mim, mas eu sempre me agarrei em Deus. Só que, bispo, hoje ainda, a hora que o senhor estava falando, na hora da reunião, o Espírito Santo me fez lembrar que tudo coopera para o nosso bem. Nos 52 dias do ano passado, eu ficava na recepção. E chegou uma moça, e ela chegou chorando muito. E eu falei para ela, o que está acontecendo? Ela virou para mim e ela falou assim, meu marido está me traindo. E eu amo ele demais, eu não quero largar. Aí eu falei para ela, eu falei assim, então vem cá, senta comigo, porque se eu venci, você também vai vencer. E, assim, o caso dela era tão sério que o marido não queria nem ter relações com ela. Então, era muito sério. O neném dela nasceu semana passada. Então, Deus restaurou o casamento. E eu falo que Ele me usou, porque eu fui um exemplo. Eu pude falar para ela, eu venci. Porque é muito fácil você não falar. Uma coisa é você passar e não vencer. Aqui nós estamos contando uma história, momentos de dores, mas nós estamos contando a vitória. Família sendo restaurada. A mãe tendo de volta o filho que havia perdido por crime. A esposa tendo de volta o marido, que não só no crime, mas no adultério. E hoje aqui. E não é uma coisa de ontem. Quanto tempo faz, só um minuto, quanto tempo faz você estar na igreja livre, liberto? Em dezembro do ano passado fez 10 anos, bispo. Ó, bispo, o senhor vê o trabalho que é realizado lá no presídio, bispo. Esse rapaz eu conheci no presídio, através do trabalho que o presídio Tadeu faz lá, a gente faz lá, todo sábado. Uma história de criminalidade muito grande, se eu não me engano, mais de 20 anos preso. Assaltante, graças a Deus, ex-assaltante. Ele vai falar aqui. Foi evangelizado pela gente lá, ombreou com a gente lá, se tornou um obreiro dentro do presídio. Hoje casou, mora aqui em Rio Preto e está no ministério firme e forte. Fala aqui com o bispo Messias. Messias, como era a tua história? O que aconteceu com você? Primeiramente, a paz do Senhor Jesus. Bispo, foi uma vida errante. As minhas decisões, as minhas escolhas quando adolescente mudou muito o meu futuro. E nisso eu perdi 23 anos da minha vida. Perdi pai, mãe, perdi todo mundo. E aceitei Jesus no cárcere. Aí de lá minha vida começou a tomar uma mudança muito grande. E cheguei no CPP aqui de São José do Rio Preto. E conheci o Ministério Mudança de Vida. E lá teve a primeira visita que eu vi o presbítero Anderson e o presbítero Tadeu. Aí naquele dia de longe o presbítero Anderson já me viu, fez um sinal, me aproximei. Foi uma amizade muito forte. Toda vez que ele chegava lá, ele se aproximava, me trouxe para perto, tudo, fomos conversando. E nessa época a minha vida estava muito difícil. Não tinha esposa, tinha perdido pai e mãe, não tinha um emprego, estava necessitado de muita coisa. E consegui um serviço para sair para trabalhar na rua, consegui uma esposa, ganhei minha liberdade, tudo aqui no Ministério Mudança de Vida. Comecei a fazer meus votos, pagar os meus dízimos, minhas ofertas, tudo que eu podia eu ia fazendo. Aí consegui minha liberdade, foquei na liberdade, Deus me abençoou, fiz um propósito nos 52 dias, no ano passado, vim embora. Aí já vou fazer 42 anos, segunda-feira que vem, presbítero, bispo. E não tinha um filho. E comecei a clamar a Deus aqui no ministério. Comecei a pôr o joelho no chão e pedir a Deus, pedir a Deus, pedir a Deus. Minha esposa foi e engravidou. E ela também. Meu filho nasceu, foi dia 15, e foi aqui. Aqui que eu consegui todas as minhas vitórias em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória do Mestre, mas foi aqui no Ministério Mudança de Vida que eu consegui todas essas vitórias. Um novo homem. Um novo homem, graças a Deus. Renovado em Cristo Jesus. É isso. Vem cá.
Chega aqui pertinho. Um outro detalhe, o Anderson vai lembrar muito bem disso, porque ele deu muito trabalho para mim, né? Aí ele parou primeiro que eu, depois eu comecei a dar trabalho para ele, né? E aí eu passava na casa dele, chamava ele e falava, não, Alan, não, você vai comigo, você vai pelo menos ficar do meu lado tomando Guaraná. E aí eu começava a dar trabalho, arrancava revólver, colocava no colo dele e falava, para com isso, Alan, para com isso. E aí eu começava a falar de Deus drogado. Ele falava, Alan, depois nós falamos isso aí. Eu falava, foi tão forte, a palavra entrou tão forte de mim que eu drogado, eu falava de Deus. Eu ficava querendo falar de Deus e as pessoas que estavam em volta, lembra, Anderson? Falava, para com isso aí, você está chapando nós, para de falar de Deus, não é o momento. Eu falava, eu vou falar de Deus sim, vocês têm que entender que Deus vai tirar nós disso. E eu ficava enlouquecendo todo mundo, era engraçado, porque ninguém queria ficar perto de mim, né? Pessoa drogada. E eu falando de Deus, então foi um negócio muito forte. E eu lembro que eu falava assim, tinha hora sozinho, eu falava assim, ei, demônio, você está judiando de mim, né? Isso vai ter troco. Pode ter certeza que vai ter troco. Pode judiar, bate bastante. Se o dia que Deus me levantar, aí quem vai correr atrás de vocês é eu. E eu lembro que era muito forte, e isso passou. E o dia que eu fui levantado, o aspirante, eu ajoelhei ali com gratidão a Deus. Falei, Deus, obrigado. Aí o Espírito Santo trouxe a memória, falou, agora é a tua vez. Então é por isso que, como a dona Marta diz, eu sou sangue nos olhos, porque judiaram muito de mim. E ela estava... Cadê a Márcia? Está lá no fundo, lá no último. Estava dando testemunho que a filha, que sofria com problemas sérios, problemas espirituais, o primeiro contato foi com o Alan que foi na casa dela para poder ajudar a libertar a menina dos demônios que estava na vida dela. Parecia um filme, bispo. Eu Na hora sei. que eu entrei... Eu sei. Pessoal, é isso, está aí, são histórias Mais uma coisinha maravilhosas. mesmo. As pessoas falam que o ministério só fala de dinheiro, de prosperidade, é que a pessoa está superficial. Porque igual eu estava conversando com o pastor Rodrigo ontem, falei, como é que pode, né, pastor? Toda semana eu tenho feito libertação em pessoas. Se a pessoa aprofundar, se ela ficar perto da gente, ela vai ver que não é só dinheiro. Eu nunca falei de dinheiro, eu só tenho falado de libertações, pessoas sendo libertas, pessoa igual Barretos, quinta-feira, a mulher chegou chorando de tanta dor. Aí eu orei nela forte, acabado o culto, ela manifestou, eu fiz um desafio para o demônio, eu falei, se ela não sair aqui sem dor, não sou homem de Deus. Acabou a oração, eu falei, procura a dor, ela falou, não tem mais nada. Então, uma pessoa que era do jeito que eu era, do jeito que eu estou, ajudando pessoas, é Deus, não tem como falar. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade, eu estou falando de libertação. Toda semana é 1, 2, 3 pessoas, oração de libertação, cuidando. Então, como que o ministério só faz isso? É porque a pessoa está superficial, não sabe o que está falando. Perfeito. Olha o que eles disseram. Vontade de matar, vontade de fazer o mal, gosto de sangue na boca. Você vê, é uma legião. Um ódio, uma revolta. E graças a Deus, como estes, graças a Deus a igreja tem feito um trabalho maravilhoso, uma verdadeira faxina. Claro que a gente não vai dar conta de limpar tudo, mas nós temos feito, né, a nossa parte e Deus tem honrado e está aí. Isso para nós é realmente o que fica, né? Olha o que ele está dizendo. Perdemos as contas de quantas caixas de leite, quantas cestas básicas já pegou aqui. Por quê? Porque o início não é fácil. Todas as pessoas você largar que... o dinheiro fácil para começar a vida não é fácil. Quando nós pedimos apoio para vocês, para assistência da igreja, é para socorrer gente assim. Ó. E outro detalhe muito importante, todas as pessoas que chegam até nós, que eu atendo, que eu vejo uma necessidade, eu com muito zelo, eu chego na pessoa, está precisando de uma ajuda, tal, porque até para dar a gente tem que ter jeito, né? Não é quer uma cesta, né? A senhora está precisando, eu já precisei muito. Eu vou dizer uma coisa, o governo tinha que pagar para nós. Família, se fosse para falar de dinheiro, se eu perguntasse para essa esposa quanto custa, se tivesse condições de pagar pela libertação do marido, ou essa mãe pagar pela libertação do filho, então, ou o resgate do Messias, quanto? Esse é o trabalho da igreja, gente. Esse é o trabalho. Sempre jogo. Todos os dias ele ia no bar, todos os dias. Da jogatina. E sobre a cesta, só para encerrar, sempre que eu perguntei, pastor, tem uma pessoa nova aí precisando, posso pegar uma caixa de leite aí? O pastor Rodrigo nunca negou, Alan, vê lá, pode pegar, faz a ficha da pessoa lá. Então, isso eu sempre observei também, eu nunca recebi um não.
Porque sempre que eu cheguei, pastor, tem uma pessoa precisando, Alan, vai lá na assistência, pega a Catarina, vai lá e leva. Então, isso é muito gratificante. Todos os dias, o Alan era viciado em sinuca e jogo de truco. Era todos os dias, ele ia no bar, todos os dias. Hoje, ainda até as meninas que a gente mora no condomínio, falam assim, Suelen, cadê o Alan? Aí eu falo assim, hoje eu perdi meu marido para a igreja, porque todos os dias ele está na igreja. De segunda, quarta, sexta e domingo eu estou com ele, mas de terça e quinta, ou ele não está aqui na igreja de terça-feira à noite fazendo o curso, e na quinta-feira, 2h ele vai numa clínica de recuperação, e às 5h ele vai para Barretos. Então, eu perdi meu marido para a igreja e agradeço a Deus todos os dias. E outro detalhe, bispo, que ontem o senhor falou com o Marcelo e eu me lembrei. Teve um dia que eu cheguei na pastora Liliane, nem foi mais para desabafar. Eu virei para ela que estava difícil a situação, que o Alan tinha ficado sem trabalhar, e que estava difícil, porque eu tenho 3 filhos, não é fácil. Ela, na hora, ela tirou a mão do bolso, pegou um dinheiro e virou para mim e falou assim, toma, vai comprar uma bolacha, compra um lanche, alguma coisa que seus filhos querem. Então, eu não aceito que ninguém fale mal desse ministério, porque eu sei que, assim, nos momentos que nós mais precisamos, são vocês que estão aqui para socorrer a gente. Só assim, pessoal, o Ministério faz trabalho no presídio, boa parte já sabe disso. Muitas pessoas estão sendo abençoadas lá dentro, vão sair de lá como Messias, vão servir a Deus aqui fora, através da palavra que está sendo pregada lá. O presbítero Tadeu, o diácono Roberto, 18, 20 anos no presídio, realizando o trabalho. Nas clínicas, a gente tem um trabalho, o Alan está fazendo agora, eu já venho fazendo há algum tempo. Pessoas do Mato Grosso, pessoas de Goiás, sendo internada já a 15ª internação, quase R$2.000 por mês, e a gente deixa o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, o pessoal louco, porque a gente garante que, através da palavra, é possível a pessoa ser curada e ser liberta daquele mal, e a gente prova isso com o nosso próprio testemunho, bispo. E a gente aprendeu aqui dentro que a palavra cura, a palavra liberta, ela transforma. Não precisa de tratamento. Se porventura você tiver um familiar aí envolvido com droga, com álcool, com jogatina, com criminalidade, foca na palavra, igual eu falei para uma senhora semana passada, senta aqui, ouça a palavra e obedeça a direção que é dada, e é certo que tudo vai funcionar, tudo vai ser transformado no nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus.